Olá, você que acompanha o curso de transformadores do canal Elétrica em Vídeos. Chegamos na aula de transformador Scott, ou a conexão Scott de transformadores. Na conexão Scott, é possível transformar um circuito, um sistema trifásico, num sistema bifásico. Ou melhor, transformar as tensões trifásicas em tensões bifásicas e vice-versa, como aqui indica essas setas, ou como indicam essas setas, melhor dizendo. Obviamente, é possível fazer do trifásico para o bifásico e bifásico para trifásico, pois o transformador é um dispositivo bidirecional. O transformador Scott continua sendo um dispositivo bidirecional. Mas a pergunta que eu tenho a fazer a você, primeiramente, quero que você dê uma pensada, é sobre o que é um sistema bifásico. Vamos verificar o que é que eu estou tratando para você não incorrer em erro e achar que é uma coisa diferente do que, de fato, o transformador faz. Aqui eu tenho um circuito trifásico. Bem simples. Aqui eu tenho as indicações de três tensões, ou melhor, de três pontos, A, B e C e o neutro. A tensão VAN, tensão de fase, está aqui indicada como VA. Aqui eu tenho VBN, VCN, os fasores girando no sentido anti-horário, numa velocidade ômega, 2πf, que a gente já bem conhece. A tensão bifásica pode ser, por exemplo, VAB, que vai ter um módulo raiz de 3 vezes maior do que a tensão de fase, enquanto que o ângulo vai ser de 30 graus de defasagem. Considerando, obviamente, se tem um neutro, é que temos aqui um circuito em Y. A pergunta que está se fazendo é, como assim esse transformador transforma de trifásico para bifásico? Não entendi. O bifásico já existe dentro do trifásico de qualquer forma. Sim, não é esse sistema que eu estou tratando. Esse bifásico aqui é uma forma de falar que se pega duas fases de um sistema trifásico. Como me refiro a bifásico, é isso aqui. O bifásico ao qual eu me refiro é você ter duas fases, A e B, obviamente tendo o neutro aqui disponível, no qual as duas fases estão defasadas uma em relação à outra em 90 graus. Elas estão aqui indicadas a 90 graus uma em relação à outra. Se você quiser tratar dos valores de linha, ou melhor, do valor de linha, porque nós temos tensão de fase VAN, aqui indicado como VA, VBN, aqui indicado como VB, e VAB. Aqui indicado, o VAB vai ter um módulo que é raiz de 2 vezes a tensão de fase, vezes o módulo de VA ou o módulo de VB, enquanto que o ângulo vai ser de 45 graus. É muito simples você encontrar esse VAB, aqui você tem VA, menos VB vai estar aqui para cima, isso aqui dá um quadrado. Se dá um quadrado com lados de valor VF, que é o valor de fase, então você tem a hipotenusa como sendo igual a raiz quadrada de VF ao quadrado mais VF ao quadrado, por isso raiz de 2. Veja a diferença, isso aqui não é valor de pico, isso aqui é o valor de linha, magnitude de linha, quando o sistema é bifásico. A pergunta que está se fazendo, e esse sistema bifásico, o que é que tem a ver com a minha vida? O sistema bifásico é muito utilizado quando você usa eletrônica de potência. Muitas vezes se faz alguns tipos de conversores utilizando a transformação, ou melhor, a conexão Scott ou outros tipos. Como se não bastasse, o sistema bifásico tem que ter esses 90 graus por um motivo específico. Veja se você fizer um gerador ou um motor bifásico. De vez em quando, algumas indústrias especiais têm máquinas bifásicas. Para você ter o campo girante com magnitude constante e velocidade constante, a defasagem entre as tensões tem de ser 90 graus. Ou seja, um circuito bifásico equilibrado, ele é equilibrado quando as tensões são iguais em magnitudes e estão defasadas em 90 graus. Portanto, o bifásico que eu estou tratando não é o bifásico de pegar duas fases do circuito trifásico, e sim o bifásico no sentido de um circuito construído para ter tensões iguais em magnitudes e defasadas em 90 graus. Tendo isso em mente, você já pode ter a ciência que nós queremos, na verdade, é transformar isso aqui de cima, isso aqui de baixo e vice-versa. Podemos fazer isso aqui. É esse o meu interesse na aula de hoje. Vamos lá, então, para a nossa aula da conexão Scott. Eu preferi fazer a aula construindo as coisas aos poucos, então a aula talvez eu fique um pouco longa por causa disso, mas é a forma mais didática. Se você tem interesse em transformação Scott, é mandatório que você veja essa aula. Acredito, quase certeza que ela é mais didática do que qualquer material que você encontrar na internet. E olha lá que eu vou colocar uma dissertação de mestrado que tem um textozinho, um trecho, uma seção tratando de transformador Scott. Foi o melhor que eu encontrei. E também vou colocar referência ao livro Kozov, também, que tem um trecho que trata de transformação Scott. Vamos lá, vamos entender o que é transformação Scott. Vou começar com uma ilustração. Vou desenhar o primário desse transformador.
Aqui é o primário do transformador. E eu farei aqui 4 espiras, mais 4 espiras não, 4 trechinhos ali. E aqui eu sigo com o meu transformador na conexão Scott. Aqui eu vou fazer uma indicação. Eu vou pegar no meio e derivar já uma fiação, porque o transformador Scott vai exigir que você tenha acesso ao ponto intermediário dessa conexão. Tem acesso elétrico, obviamente. E na transformação Scott, o transformador, na verdade, ele tem um outro enrolamento que fica aqui. Esse é o transformador que é utilizado, o primário, melhor dizendo, a transformação Scott. Aqui A, aqui B e aqui C são as conexões do circuito trifásico. Aqui você faz o seguinte, você faz essa conexão entre esse ponto intermediário, esse tapa intermediário do transformador, de um transformador, com o outro transformador, dois transformadores separados que são utilizados, um deles, inclusive, com acesso ao tap central. Esse ponto intermediário eu vou chamar de O. O ou 0, fique por sua conta. Vamos chamar de 0. A0, B0, C0. Esse é o primário. Vou desenhar agora o secundário. O secundário está aqui. Vou desenhar de 1 para 1. 4 mais 4. Então, essa transformação específica aqui, desse para esse, é de 1 para 1. Daqui a pouco eu dou destaque a isso também. E aqui eu vou desenhar o secundário desse outro transformador da transformação Scott. Aqui eu tenho o segundo transformador. Ou melhor, o secundário desse transformador, que nesse caso, esse ponto específico tem que ser conectado um com o outro. Aqui eu passo a ter, portanto, o neutro da minha transformação. E aqui eu passo a ter as fases A, aqui B e aqui o neutro. Note, o ponto O não é neutro, o ponto O é um ponto intermediário do primeiro transformador. Vai ser importante também que a gente tenha noção das polaridades. Vou indicar em vermelho porque elas são importantes. Esse transformador deve estar ligado de tal forma que a polaridade esteja no ponto B. Quando a gente tiver a marcação no N, ou melhor, aqui no N mesmo, no secundário. Então, a polaridade desse transformador é dessa forma aqui. Ó. Se eu aplicar mais e menos, vai surgir aqui mais e menos. De forma invertida, se eu aplicar mais e menos, onde tem menos, vai ter, onde tem ponto, vai ter o menos. Então, no outro secundário, a mesma coisa, mais e menos. Você vai encontrar nos livros essa polaridade em lugares diferentes. Eu quero que você tenha em mente que a gente pode colocar as polaridades onde a gente quiser e vai encontrar o fasor final, que vai mostrar claramente que elas estão defasadas 90 graus, do jeito que cada um fizer. Vamos com calma, você vai entender esse comentário que eu fiz aos poucos. Esse transformador aqui, ó, na verdade, ele não precisa ser de 1 para 1. Ele pode ser, por exemplo, de 1 para N, aumentando ou diminuindo. Esse transformador de baixo, ele tem uma relação diferente. Ele tem que ser de 1 para 2 sobre a raiz de 3, N. Esse 2 sobre a raiz de 3 faz parte, obviamente, da conexão Scott, você vai entender no momento devido. Então, eu tenho que ter uma relação de 1 para N em cima e de 1 para 2 sobre a raiz de 3, N embaixo. Falta a polaridade do transformador de baixo. O ponto vai estar aqui e vai estar aqui. Ou seja, se eu aplicar mais e menos, vai surgir o mais e menos dessa forma do outro lado. Opa, aqui, voltou o ponto. Joia, vista a polaridade, a gente tem que ter em mente que o resultado disso serão 3 tensões defasadas 120 graus. O resultado disso, melhor dizendo, o primário vai ter 3 tensões defasadas 120 graus, uma em relação à outra. Vou desenhar essas 3 tensões aqui. O fasor girando aqui no sentido anti-horário. Por que é importante eu dizer isso? O circuito é equilibrado. Não coloquei os 120 graus aqui, porque a priori você está maduro o suficiente para saber disso. É porque, a depender do livro que você encontra, se a sequência de fase for diferente, o resultado final você vai encontrar o fasor diferente. O livro não errou nem eu errei, ele apenas tratou de um fasor que gira, por exemplo, no sentido horário, ou que a sequência de fase não é essa que eu coloquei.
essa que eu encontrei, acho que é a mais didática para você entender. Vamos seguir aqui adiante. Vou considerar que a relação de espiras é n igual a 1. Por que eu vou considerar n igual a 1? Só para ficar mais fácil. Depois você pega e fica sabendo que pode multiplicar por n e encontrar a relação que você quiser. Então, para conseguir a conexão de trifásico para bifásico, eu já de cara já consegui aqui em relação ao AN. Consegui alguma coisa, melhor dizendo, né? Que eu consegui o resultado final. O que é que eu tenho aqui de interessante em relação ao AN? Se eu aplicar a tensão VAB, vai ser induzido no outro lado, no VAN, a mesma tensão, se a relação for de 1 para 1. Se a relação for de 1 para n maior do que 1, a tensão será maior, e se for n menor do que 1, a tensão será menor. Tratando novamente do caso 1 para 1, que é o mais simples. Então, ao aplicar VAB, eu tenho aqui o VAN idêntico se a relação for 1 para 1. Então, vou desenhar isso aqui. Vou desenhar aqui, ó, como sendo... Ver se eu consigo botar aqui embaixo. Acho que ficou ok. Aqui eu consigo dizer que V, mudar o pincel novamente, que VAN é igual a VAB, no caso da relação ser 1 para 1, com o fasor, novamente, girando no sentido anti-horário. Pronto, esse fasor é a própria tensão VAN nesse caso. Encontrado o VAN, vamos agora ao VBN. Vou dar só um zoom aqui na figura para ficar mais claro para você enxergar. VBN. Eu estou atrás dessa tensão, que no caso vai ser a tensão VOC, multiplicada, obviamente, pela relação de transformação, que nesse caso, para a gente, considerei 1 para 1, vou multiplicar o VOC por 2 sobre raiz de 3. Então, posso perfeitamente colocar aqui embaixo. VBN será igual a VOC vezes 2 sobre raiz de 3. VBN, a gente vai evoluir aqui nas contas, o VOC será igual a... VOC é essa tensão aqui, ó, desse ponto até esse aqui. Vai ser essa tensão VAC, menos a tensão VAO. Se eu pego essa tensão inteira e subtraio essa aqui, eu tenho o que me resta. Farei isso, então, escreverei isso aqui. Vai ser igual a VAC menos VAO, vezes 2 sobre raiz de 3. Falta agora eu encontrar o VAO em função de tensões terminais também, que são as que eu conheço. Quem é o VAO? Olhem só, ele nada mais é do que metade, afinal de contas, esse ponto O aqui está no meio do transformador, nada mais é do que metade da tensão VAB. Aqui é VAB e eu pego metade dela, é o VAO. Pronto, farei isso aqui também. Opa, só fazer a marcação. VBN será igual a VAC menos metade de VAB vezes 2 sobre raiz de 3. Vamos prosseguir. Aqui eu vou fazer só um artifício. Em vez de ter esse menos, eu quero um mais. Então, eu troco a ordem do fasor. Então, aqui é VAC. E aqui, em vez de menos, vai ser mais um meio. E em vez de ser AB, será VBA. O motivo é só porque é mais fácil fazer a soma fasorial do que a subtração. É mais intuitivo. Tendo esses fasores em mente, eu posso encontrar o fasor VBN. Já estamos perto do fim. Não perca a paciência, não, que já chegamos perto do fim. Quem é o VAC? Se o VCA está para cima, o VAC vai estar aqui para baixo. Ele vai estar assim. Esse é o VAC. Enquanto que o meio VBA
Se o AB está para cá, o meio VBA vai estar para o outro lado. Aqui vale a pena indicar de forma mais enfática a setazinha. Ele vai estar para o outro lado, com metade da amplitude, sendo o circuito, obviamente, equilibrado. Esse aqui é meio de VBA. A troca que eu fiz do diagrama fasorial foi exatamente para poder fazer essa soma. Ao fazer essa soma dessa forma, o que é que eu faço? Eu indico o fim de um fasor no começo do outro e fica mais fácil realizar a soma. Vou pegar esse VBA e colocá-lo aqui embaixo. O início de um fasor é o fim do outro e fica mais fácil a gente entender. Esse aqui é o meio de VBA. Dá o zoom aqui, que agora é importante. O fasor resultante, portanto, será, esse aqui não nos interessa, será exatamente o início de um com o fim do outro. Será isso aqui. Esse é o fasor resultante dessa operação aqui, ó. VAC mais meio VBA. Ainda não multipliquei pelo 2 por raiz de 3. Como é que a gente faz essa soma fasorial? Aqui a gente vai ter o ângulo de 60 graus. O circuito é equilibrado, né? Quando você passa para cá, aqui eu tenho 60 graus. Opa, fica melhor. Aqui eu tenho 60 graus, afinal de contas aqui eu tenho 120. Os 60 graus passa para cá também. Quem é a projeção de VAC aqui desse lado? Vai ser exatamente esse fasor. E vai ser, portanto, o módulo de VAC. Posso chamar a atenção de linha de VL para facilitar minha vida. Vai ser VL vezes seno de 60. É só você prestar atenção. Seno de 60 é o cateto oposto e, portanto, vai pegar esse trecho aqui. Esse trecho é exatamente esse fasor que a gente está atrás. Seno de 60 dá igual a raiz de 3 sobre 2. Por isso, começamos com um 2 sobre a raiz de 3 aqui em cima. Agora você entendeu porque a relação de transformação era diferente. Agora falta encontrar a componente horizontal. A componente horizontal está aqui, ó. É esse fasor VAC, que tem magnitude VL, e eu quero a componente horizontal dele, a componente no eixo real. Vai ser VL vezes cosseno de 60 graus. Afinal de contas, o cateto adjacente ele recebe a multiplicação pelo cosseno de 60 graus, que vai dar 1/2, é o valor de cosseno de 60, vezes VL. Eu tenho de fazer a soma desse fasor com esse. Então, a projeção horizontal dele tem valor 1/2 VL para a direita, enquanto aqui embaixo tem um valor de 1/2 de VL para a esquerda. Lembrando que a magnitude da tensão de linha, obviamente, é VL. Então, essas duas projeções aqui se subtraem, o que resulta, obviamente, na soma que vale exclusivamente esse fasor. Eu posso escrevê-lo de outra forma, então, eu posso dizer que essa soma, que é a soma fasorial que fizemos, dá igual a VBN é igual a VL vezes raiz de 3 sobre 2, é esse valor, com um ângulo de menos 90 graus, afinal de contas o fasor está aqui para baixo, e que multiplica aqui o 2 sobre a raiz de 3. Corto a raiz de 3 com a raiz de 3, corto o 2 com o 2, e finalmente encontramos que o VBN vai ser igual a VL com um ângulo de menos 90 graus. Ótimo! Agora posso desenhar o meu diagrama fasorial completo. O meu diagrama fasorial bifásico. Eu tenho agora no meu diagrama fasorial o valor da tensão, VAN, e agora também o VBN. Só afastar um pouquinho aqui para ficar mais organizado. VBN vai ter valor VL e o ângulo de menos 90 graus. Aqui, como encontramos, colocar a setinha, aqui a ênfase 90 graus.
temos, portanto, na saída um circuito bifásico equilibrado de mesma magnitude, porém defasado em 90 graus. Era o que esperávamos, de trifásico para bifásico. O mesmo dá para fazer se você inverter o fluxo de potência alimentando o transformador no lado bifásico. Você vai encontrar no secundário o trifásico equilibrado dessa forma. Espero que você tenha entendido e gostado. Aguardo você na próxima aula.